Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o Atividade desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Uma quinta-feira chuvosa. Amanhã vamos ter uma melhora do tempo e também final de semana. Vai voltar a chover só lá na quinta-feira, graças a Deus. Vamos ter uma semana maravilhosa. Só que é o seguinte, né? A temperatura neste momento aqui, no centro de Porto Alegre, é 12 graus centígrados. Amanhã vai estar mais frio ainda do que o dia de hoje. Preparem-se, a mínima de 8 graus centígrados desta sexta-feira, aí antecipando o final de semana. Bom, de imediato vou apresentar os nossos convidados do programa Atividade desta quinta-feira. À minha direita, como dizia o Hélio Macedo, lá na década de 60, né, quando fazia o Rink 12, à minha direita o Dudu, Eduardo Dornelles. Boa noite, Obrigado, querido Dudu. Silvio. Muito obrigado. Estive ontem aqui no programa, tu é um cara frequente aqui na atividade. Sempre um prazer. O programa que tem qualidade é isso aí, né? Às vezes tem que repetir os caras, porque sabe como é? Qualidade é uma raridade, né, ô Jaime? Obrigado Tu és pela tua muito presença, gentil. Jaime. Eduardo, são dois Eduardo. Jaime e Dudu. Também. Dudu, Jaime e Eduardo. Prefiro Eduardo, deixa o Dudu com ele. O Dudu com ele. Então, e aí, Jaime, tudo Mas bem? é uma satisfação encontrar o meu Dá. meio xará de novo aqui. E o eu- Silvio eu- também, e, né? e é, eu acho, a terceira ou quarta vez que nós fazemos o programa os três. Isso é muito bom, né? Quando repete assim o time, é porque o time tá dando Isso é uma resultado. garantia de que a sintonia... Claro, tá. Não, é que o chefe aí, o nosso chefe, você sabe quem é, né, cara? O chefe, ele sabe das coisas. Então ele disse, não, vamos botar aqueles três lá porque eu tô precisando reforçar a audiência. Mas muda Então, pouco, é Silvio para Silvas. na verdade. Então, eu cheguei aqui hoje e disseram assim, tu não é irmão do Silva? Eu disse, eu, irmão do Silva? Cara, tinha um cara que achava que eu era irmão do Silva. Mas, de qualquer maneira, seria uma honra, né, naturalmente. Bom, o Atividade tem uma característica, desde lá o seu princípio, há 30 e poucos anos, né, que é começar fazendo uma análise aí, nós somos analistas, então quem é que não é analista de futebol? Todo brasileiro é. Então, nós conversamos com o esporte. Vamos ter aí uns dias de férias para a dupla Grenal, para o Campeonato Brasileiro, mas temos um jogo hoje que é pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil já está classificado, o Chile não tem mais condições nem de chegar próximo a essa classificação, mas de qualquer maneira, Jaime, começando por ti, Brasil e Chile, qual é a tua expectativa? Eu nem sei quem é o goleiro, não sei quem é o lateral, não sei nada do time brasileiro. A grande expectativa nem é o time, é a estreia do Ancelotti, né? Ah, é Essa verdade. é a grande expectativa. Boa dica isso aí. E eu acho que foi a única boa ideia que o Caboclo teve quando foi presidente Bom, pelo menos uma ele teve, é uma ideia interessante. Quando foi boa, presidente da CBF, ele lutou para contratar. E, aliás, ele assinou o contrato com o Ancelotti e depois deu aquele problema jurídico lá que envolveu até o Gilmar Mendes, né? Para não dizer que eu não falei de Onde política. é que tem rolo que não envolva esse Gilmar Mendes? Tem rolo, tá aí no meio, né? Aquele Impressionante, contrato que ele fez aquele beicinho, Deus o livre. né? E a expectativa é com relação ao Ancelotti. Eu acho que é jogo jogado, né? Se bem que futebol isso aí não existe, mas de qualquer maneira, por que é? Por ser o Chile já desclassificado e principalmente por um detalhe que pouca gente se deu conta. Sabe quem é o grande jogador da seleção do Chile hoje? O Aravena, do Grêmio. Ele não conseguiu ser titular nem do Grêmio e é titular da seleção do Chile, é um dos destaques da seleção do Chile, é o Aravena. Né? De modo que eu espero que seja um jogo relativamente fácil, embora, como disse, não há facilidade em futebol. E há uma expectativa também com relação à seleção e, sobretudo, pela ausência do Neymar. Interessante que o Neymar é craque, todo mundo sabe, mas o Neymar tem coisas assim do tipo individualismo, esse contrato com o Santos, Estrelismo ficar demais. 2 anos lesionado, frequentando as maiores festas no mundo inteiro, porque ele é um sujeito rico, evidentemente, pelo que ele ganhou no futebol. E houve aquela goleada que eu considero suspeita, do 6-0 para o Vasco, em casa, né? Quem um dia frequentou o vestiário sabe que o vestiário é um ambiente onde você tem a dificuldade de lidar com celebridades e, mais do que isso, administrar vaidades. Então, imagina um vestiário com o Neymar, como é difícil administrar. E o Kleber Machado, que foi auxiliar do Tite por muitos anos, inclusive começou aqui no Grêmio, o Kleber Machado foi torrado por jogadores lá naquela partida, tanto que o Santos depois ganhou a partida seguinte. Então, eu acho que ele fez muito bem o Ancelotti. Eu fiz toda essa introdução para dizer que ele não convocou o Neymar. E por que eu acho que ele não convocou? Porque o Neymar, eu acho que é jogador.
Inclusive, ele deu uma explicação, não precisa ter dado, mas disse, por que não convocou o Neymar? Não, porque ele vem de lesão. Aí Neymar, no dia seguinte, disse que não estava lesionado. É lesão no Que não cérebro. era verdade, a gente já criou outro Lesão problema. cerebral, né? Ele não quer trazer um jogador que é diferenciado não só na maneira de jogar, como é individualista e é diferenciado do aspecto negativo, na minha visão. Eu acho que a bananeira, como dizia meu pai, a bananeira que já deu cacho. Perfeito. Então, o Neymar não joga, joga uma seleção feita para o Ancelotti, que tem uma baita história dentro do Real Madrid, e a expectativa é que dê certo. O auxiliar é o filho dele. Hoje ele não vai atuar como auxiliar do Ancelotti, do pai, né? Ele veio para o Botafogo, o Ancelotti filho. Mas é um jogo para se ver, porque esse período de FIFA aí, o pessoal fica com jejum de futebol e sente saudades do Campeonato Brasileiro. Ainda mais essa noite aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com essa chuva toda e esse frio, né? Mas passando para o Eduardo Dornelles, é o seguinte, Dornelles. Eu agora estou achando que o Chile vai ganhar o jogo do Brasil hoje, gol de Aravena, 1-0 do Chile. E aí? Gol de Aravena, mão? Aravena, De até mão, de sim. mão, de cabeça, de canela, sei lá, a Aravena vai fazer o gol da vitória do Isso aí Chile. não é ironia, cinismo. Pois então. Diferente. Mas eu não sei muito o que dizer da seleção, eu estou a fim de ver o jogo para ver como é que vai ser. Mas pergunto a vocês da bancada aqui, que são mais ligados ao futebol. Aquela goleada que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, o Neymar não jogou aquele jogo também, né? O problema é que aquilo foi fake news dele? Hein? Ou ele realmente estava lesionado? Não sei dizer. Eu acho que aquele jogo ali foi o que se chama atípico, né? 7-1 não é para qualquer um. E é tão atípico quanto a goleada que o Santos tomou? Eu acho que isso aí por minha conta, eu não li em lugar nenhum. Pela pequena experiência ou boa experiência que eu tive no futebol, aquilo ali me deu. Porque logo depois do jogo saiu o Kleber Xavier, sem ninguém dar explicação, sem ele explicar nada. No jogo seguinte, o Santos já jogou bem. Foi só para tomar o 6-0 do Vasco. Ninguém toma 6-0 do Vasco, nem o reserva do Sport. Foi 6-0 no jogo e dentro de casa. E o Kleber sumiu. A bronca era com o Kleber, evidente, porque, como eu disse, o ambiente adversário é complicado. Quando quer tirar um treinador, o Vitória, por exemplo, levou 8 do Flamengo e no jogo seguinte ganhou em casa, lá do Bahia, se não me engano. Eu vou te fazer uma questão agora, aproveitar que tu falaste isso aí, já que tu tens uma experiência dentro do vestiário de futebol, eu também tive como repórter muitos anos, né? No tempo, né, Jânio? No tempo em que, quando eu era repórter, eu e o Lupe Martins na Guaíba, a gente entrava nos vestiários, conversava com os jogadores, entrevistava quem quisesse, quer dizer, nos treinos a gente via os treinos dentro do campo, né? Isso era uma fase anterior, quer dizer, hoje tu não consegue nem chegar perto dos jogadores de futebol. Hoje há uma forma diferenciada, há uma barreira entre a imprensa e o jogador de futebol, que não existia naquela época. Mas eu te pergunto o seguinte, a história do futebol, de lá para cá, a gente sempre fica desconfiando de certas coisas que acontecem que não deveriam acontecer, são atípicas. Por exemplo, eu te pergunto o seguinte, a questão de vestiário. É difícil tu administrar vestiário com gente famosa, rica, enfim, essas coisas todas. Mas entre os jogadores, uma briga entre jogadores pode determinar um efeito direto na capacidade do jogador desempenhar no campo? Mas é um ambiente de panelinha. Todo vestiário tem panelinha. Eu não quero investir agora no Internacional, porque não tem nada a ver com o Internacional, não gosto de falar, mas uma ocasião, um presidente de um grande clube em Porto Alegre me disse que o Roger tinha dificuldade de relacionamento com os jogadores a médio prazo por uma razão muito simples. Ele seria muito autoritário, ele se impunha, ao contrário do Renato, que é alguém que enturma, é o cara da turma, ele sabe lidar com aquele pessoal. E, como eu disse, aquilo ali, você precisa ter a virtude de administrar vaidades. E a vaidade é nosso pecado preferido, né? É muito difícil administrar um ambiente em que o que se destaca são as vaidades. E aqueles que têm habilidade nisso, tipo o Renato, são mais longevos dentro de um vestiário, porque ele, como se dizia, sobrevivem bem, ele enturma com o pessoal. Ele enturma com o pessoal. E é um ambiente de panelinha, isso aí nem é dúvida. Eu me lembro... Todo vestiário tem alguém que lidera um grupo e outro grupo que está contrário. E unir esses dois grupos é um dos papéis que o treinador tem que desempenhar.
Eu me lembro na época que eu fazia, só para terminar o futebol, com esse acontecimento, que é uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber e realmente é uma coisa muito comum no campo de futebol, na questão interna do clube de futebol com os seus jogadores. Naquele tempo tinha dois amigos chamados Humberto Ramos e Alfredo Domingo Oberto. Foi trazido pela minha administração em 73. Do Atlético Mineiro. O Humberto Ramos chegou lesionado aqui no aeroporto. Exatamente. Estive lá no aeroporto, inclusive, recebendo. Foi um grande amigo meu, até ele, quando veio a Porto Alegre, nós conversamos. E o outro era o Alfredo Domingo Oberti, que tinha vindo do News Argentina. Para o Grêmio. Eu fui muito amigo até do Oberti, porque a mulher do Oberti é chamada Nérida, nome da minha mãe, muito comum na Argentina. Jogava no Newell's. Newell's Boys. Então, olha que o Oberti e o Humberto Ramos, naquele tempo, tinha muita curiosidade, porque eu frequentava o vestiário e perguntava para eles o seguinte: eles tinham concentração e muitas vezes o Oberti e o Humberto Ramos tinham uns esquemas para sair fora, tá? Umas festinhas e tal, mas tudo dentro daquela. Eu digo, como é que vocês fazem? Assim, não, nós vamos lá no treinador, não sei se era o Milton Coelho naquele tempo. Era o Milton, 73 era o Milton. Vai no treinador, conversa, uma boa conversa, os caras liberam. Então, hoje, eu não sei como é que é o assunto desta relação de jogador. Hoje eu acho que o nível de profissionalismo é bem mais desenvolvido, né? E isso aí evidencia até o contrário. Eles têm mais força hoje, acredito eu, do que tinham naquela época, né? Mas a malandragem sempre existe, aquela história de chegar para o vice-futebol e dizer, olha, eu vou ter que dar uma saída agora no final de semana para visitar minha família e tal. Fulano, o seu diretor já autorizou. Eu digo, não, se ele autorizou, tudo bem. Aí ele chega para o outro e diz a mesma coisa. Olha, o fulano me autorizou, mas nenhum dos dois tinha autorizado. Ele jogou primeiro e disse que um tinha autorizado. Isso aí contamina, né? Meu neto faz isso em casa, ele vai pedir uma grana, ele diz, olha, a avó concordou. A avó não sabia de nada. Ele chega para ela e diz, olha, o avô já concordou. É mais ou menos isso. Aí você pode ser jogador de futebol. Você pode ser jogador de futebol aí, segurei. Aqui, ó, futebol era isso hoje, então né, vamos torcer porque o Brasil tem uma boa apresentação e nos dê uma perspectiva boa para a Copa do Mundo do ano que vem. E eu acho que essa importância, essa estreia do Lancelotti, né, que vai trazer um novo ânimo. Acho que é algo de novo da seleção. A seleção brasileira já teve algum treinador estrangeiro? Não. Não que eu teve, saiba, né? não. Eu acho que não. Pois é, a primeira vez. Que eu saiba, não. Muito bem, olha que vamos falar então de Sucos Petri. Sucos Petri, a sua sede pede saúde, pede o melhor, que é Sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco. Olha, eu não provei ainda, mas me disseram lá em casa que é muito boa. Eu provei, coco, é muito boa. Isso sucos Petri não tem que ser bom. 100% natural, sem adição de açúcar e conservantes. Agora, quando você vai numa refeição, eu sei que tem gente aqui na bancada, não é o caso de hoje, mas que é muito gulosa, né? E você sabe a que eu me refiro, né? Tem um cara aí que... o Gove é um cara meio guloso, né? Então ele sempre leva a Olina. Ele sai daqui sempre com a Olina, porque... Govinatsky. Então dá o nome dele todo. Imagina. Não, Inclusive o Govinatsky ontem esteve aí no lugar que tu estás ocupando. Sim, ele apresentou ontem. E apresentou muito bem, eu parabenizei. Ele trabalha com... Nós temos um programa de televisão também, domingo à noite, eu e ele. Olha aqui, ó, a Olina Essência de Vida é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares, Govinatsky. Laboratório Oeste há mais de 100 anos. Aliás, o Laboratório Oeste é aqui de Canoas, muito nos orgulha, né? Canoas com o Laboratório Oeste que faz essa Olina, que tem uma história toda gigantesca e hoje é um remédio, digamos assim, entre aspas, conhecido nacional e internacionalmente. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o nosso banco, né? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está presente na Expo Inter, né? Aliás, o nosso titular aqui, o José Silva, está frequentando a Expo Inter nessa semana. Ela começou no domingo e o sábado e termina agora no domingo que vem. Isso. Então, uma semana muito cheia para o agronegócio. Existe uma força no campo que nasce mais forte a cada amanhecer. Ganha vida no cuidado, no olhar confiante, no amor à terra. Essa força, dia a dia, ano após ano, cultiva seu espaço, conquista o seu lugar ao sol. Ela ilumina sonhos e faz brotar um agro mais forte e muito mais sustentável. Essa força tem nome, são as mulheres no agro. Com coragem, sabedoria e dedicação, elas mostram que o futuro do campo é brilhante. Essa energia que o Banrisul celebra na Expo Inter. Mulheres no agro, força que ilumina a nossa terra. Visite o estande do Banrisul na Expo Inter e conheça de perto, de muito perto, a força que ilumina
a nossa terra. Acompanhe aí o nosso VT. A cada novo amanhecer, uma força nasce mais forte. Ganha vida no cuidado, no amor à terra. Essa força, dia a dia, ano após ano, cultiva o seu espaço, conquista o seu lugar ao sol, iluminando sonhos, fazendo crescer nas raízes do nosso chão um agro mais forte e sustentável. Mulheres no agro. Força que ilumina nossa terra. Muito bem, voltamos aí com a nossa atividade desta quinta-feira. A temperatura permanece aí 12 graus centígrados. Amanhã, uma lembrança é para você que saia bem abrigado amanhã, porque vai ter uma temperatura de entre 8 e 14 graus. Tempo frio também amanhã. Parece que o frio voltou, né? Tu gosta do inverno, Jair? Eu me agasalho. Está se prolongando bastante esse ano, né? Eu careço de proteção no inverno, mas eu Nós, procuro né? proteger. Aqui, esse rapaz aqui ainda não, mas nós estamos... Eu estou nesse caminho. Tá caminhando, né? Assim caminha a humanidade. Para dizer o menos, né? Bom, Eugênio, nós sabemos que tem um assunto aí que certamente ele hoje frequenta os lugares de debates jornalísticos e tal, né, sérios como esse aqui, que é a questão da Inquisição, esse processo de Inquisição contra que o Supremo Tribunal Federal está patrocinando no Brasil, para uma vergonha nacional e internacional do Brasil. Como é que está aí? Tu tem acompanhado? Olha, o difícil é a gente falar nisso sem imaginar que as pessoas que estão assistindo já não estejam saturadas desse assunto, mas é o assunto que vai predominar durante pelo menos uns 10 dias e quem sabe mais adiante. Aqueles que lidam com o direito, e até agora como o direito está... a justiça é um assunto de todos aqueles que são da área ou não são, sabem o que significa coisa julgada. Coisa julgada é quando um determinado processo não cabe mais recurso, está dada a decisão, coisa julgada, passou pela primeira instância, pelo recurso, etc., etc., então temos coisa julgada. Mas esse aí tem uma peculiaridade, né? É que a coisa julgada já é anterior. Ela já existe antes do processo, porque isso aí já está resolvido. Quer dizer, ninguém vai ficar iludido que vai haver alguma decisão no sentido de favorecer o principal réu desse processo, ou os demais. Estão todos condenados previamente, isso aí é só acompanhar os julgamentos, as atitudes dos ministros e tal. Mas eu queria falar de uma coisa especificamente. A grande discussão que se vê em torno desse julgamento múltiplo é se a decisão é política ou se a decisão é jurídica. E essa ideia impregnou de tal forma as pessoas, e inclusive a imprensa mais, digamos assim, especializada ou mais acreditada, que ontem eu estava ouvindo uma transmissão do julgamento e uma repórter, aliás, excelente repórter de uma grande emissora aqui de Porto Alegre, a certa altura diz o Supremo Tribunal Federal, né, é uma corte política. Aquilo me chamou a atenção quando ela dizia uma corte política. Aí, aos poucos, eu fui entender, diz ela, porque o fulano indicou o Beltrano, é de determinado partido político. Fulano, quer dizer, a indicação é política por ter sido a indicação feita por um presidente que é de um determinado partido, com um determinado pensamento político, filosófico, sei lá. Agora, a corte, por isso, não se torna política, nem pode ser política. Quer dizer, o tribunal tem o papel político, que é interpretar o conteúdo da Constituição. Essa é a atividade política. Eu até anotei aqui, são 4 vértices que evidenciam uma função política do Supremo, mas não uma função político-partidária no sentido que ela queria dar. Quer dizer, ela queria contestar aqueles que diziam que o tribunal estava dando ia dar uma decisão política. E diz, então, que não, é uma corte política. Não, ela não é uma corte política, a indicação é política. E se nós acharmos que é uma corte política, então tudo estava resolvido. Quer dizer, quantos ministros tem de determinado pensamento? 8, 9, e o outro mais 2, então todas as questões iam ser vencidas pelo que tivesse maioria em função da indicação política que tinha sido feita. Não sei se me fiz entender, mas é assim, quer dizer, a corte não é uma corte política pelo fato da indicação ser política. Ela tem funções políticas que são aquelas que são expressas,
objetivos constitucionais. Eu até anotei aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Só para terminar, separação dos poderes, ela tem que zelar por isso, é uma função política, se empenhar que haja uma observância do princípio da separação dos poderes, o federalismo, que é cada Estado com suas atribuições, direitos fundamentais, direito à vida, direito à liberdade, outra função política, e o funcionamento das instituições democráticas, ou seja, cada instituição cumprindo a sua função. Mas isso não lhe dá o caráter de corte política. Mas aí, só que É uma corte não é uma contestação, mas é uma judiciária. observação seguinte. Eu acho que a repórter, eu dou razão para a repórter. Por quê? O Supremo Tribunal Federal ele está dando mostras que ele está agindo politicamente como não deveria agir. Ele pode ter tido indicações políticas, que eu acho errado isso aí. Eu acho que nós temos que repensar a forma de indicação da Suprema Corte, dos membros da Suprema Corte, porque isso é uma coisa viciada. Por exemplo, Flávio Dino é inimigo mortal daquele que ele vai julgar. Aquele beiçudo, como é o Gilmar Mendes, é inimigo mortal do cara. O que se espera de uma decisão jurídica de um cara desses que tem daquele que vai julgar como inimigo número um? Então é por isso que essa repórter tem razão quando ela diz que a corte está agindo politicamente e ela não esconde. Aí que está o negócio. Ela não, espera um pouquinho, ela não esconde a função de que ela está exercendo política. Ela tomou um lado político. E isso é muito ruim, Jaime, para as instituições. Porque, olha aqui, ó, eu fui professor de economia institucional e o que mais deve prezar num país é a instituição. As instituições não podem se tornar partidárias ou de um lado só. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é a desmoralização das instituições a partir de elementos como esses membros da Suprema Corte, que estão agindo politicamente. Olha, mas eu acho, como é que diziam os romanos, in clare cessat interpretasse, eu acho que nós vamos ter que dar uma interpretação, porque eu acho que então que eu não fui claro. Eu quis dizer o seguinte, ela disse que é uma corte política para justificar aqueles que estão dizendo, para contrariar aqueles que estão dizendo que o tribunal está decidindo juridicamente, politicamente. Assim, não, politicamente. Sim. E deveria agir. Então, onde é que ela não tem razão? Eu entendi a tua dificuldade. A dificuldade foi causada pela minha explicação, espero. É que ela, ao dizer que é uma corte política, ela está justificando que ela deva agir politicamente. Não, eu acho que ela está dizendo, não que ela deva agir, que ela está agindo politicamente. Não disse isso. Eu compreendo que ela desse. Não, ao contrário. O que ela quis dizer é que a corte é política e, por isso, ela está agindo dessa forma. Isso que ela quis eu acho que ela dizer. está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é política e está agindo politicamente. Jaime, olha aqui, ó, os caras eles estão ligados a um lado. O Flávio Dino é contra o Bolsonaro, o Flávio Dino é inimigo do Bolsonaro, é a favor desse atual governo. Claro. A maioria das... Então não deveria existir. Então nós tínhamos que lutar para ter uma Suprema Corte que não tivesse coloração partidária e que, sobretudo, não passasse para a sociedade o lado para onde eles estão. É por isso que ela disse que é uma corte política, que eu também acho. O Supremo Tribunal Federal hoje é uma corte política partidária, pior ainda. Não, ela não quis dizer está sendo, ela quis justificar... Porque eles estão agindo assim. Ela disse porque eles estão agindo assim. Por que estão agindo assim? Porque, pela ação deles. Eles estão agindo assim porque, de fato, é essa a questão, não é como você está dizendo. É o contrário. Ela está querendo justificar aqueles que dizem que ele pode agir politicamente. Eles agem politicamente. E aí? Entra de divisor de... Não, na verdade, eu só vim trazer elementos para contribuir um pouco de gasolina aí nessa fogueira. Não, mas eu acho que tem que debater isso. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá, mas eu gostaria de falar. A corte é política ou é jurídica? Ela é jurídica, só que eles agem política. E ela disse que é política. Mas porque sabe quem responde isso? Não, ministro Barroso responde isso. Mas olha só uma coisa aqui, ó. Uma coisa é a teoria, uma coisa é a instituição, como deve ser. Tá. Que deve ser a política e agir de maneira jurídica. Não, ela quis dizer o contrário. Ela quis dizer baseada nas ações dos caras. Mas eu vi, Silvio, ela dizer não, mas ela tem razão porque eles estão agindo politicamente. E aí, Eduardo? Ministro Barroso respondeu isso já. Nós derrotamos o bolsonarismo. Não. Também. Não. Aí se vê. Não. Também. 2020. Não, além disso, mas não é isso. Ele respondeu esse questionamento.
8 de julho de 2023. Aqui eu estou lendo na Gazeta do Povo, mas tem em diversos outros canais. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o então vice-presidente Luiz Roberto Barroso, disse na última quarta-feira, 5, à época, que o Poder Judiciário passou por um processo de ascensão e deixou de ser um departamento técnico especializado Não é jurídico. para ser um poder político. Tá aí. É isso aí que né? é por isso que é. E o ministro Alexandre de Moraes, ao oferecer o seu trabalho de mestrado, que não é a tese de mestrado, né? O seu trabalho de conclusão do seu mestrado, defendeu que na indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal fossem vedados os que exercem cargos de confiança durante o mandato do presidente da República em exercício, para que se evitasse demonstração de gratidão política. Isso significa Flávio Dino, ele próprio, Alexandre de Moraes, porque estava em cargo de confiança na política e afiliado ao PSDB, ou era. Então, aliado todas essas falas, isso mostra que o STF, sim, deixou de ser um poder político como deveria ser e passou a exercer uma função... deixou de ser um órgão jurisdicional, como deve ser, e não é eleito pelo povo, né? Não seria... O próprio do PT, o cérebro do PT, o José Dirceu disse em entrevista que o Poder Judiciário não é um poder da República. Ele defendeu que o Poder Judiciário não é um poder da República, não é um poder eleito. Eu vi entrevista. Os poderes da República seriam o Executivo... Inclusive o nome de Supremo. Isso, ele fala que deveria ser Corte Constitucional nessa entrevista. Então, segundo o próprio José Dirceu... Então vamos pegar por aí. Corte Constitucional. Se tem função política, o problema é definir o que é político e o que não é político. Se tem função política, onde é que estão escritas ou permitidas essas funções? Da Constituição. Sem dúvida. É isso que eu quero dizer. Se elas são aquelas da Constituição, quando fugires da Constituição, tu estás exercendo uma função política que não está prevista na Constituição. Sim. Se não está previsto na Constituição, não pode exercer. É inconstitucional. Está fugindo porque como diz cassianamente o Bolsonaro, quer dizer, o livrinho. Eu me lembro que o Aristides Junqueira, na época que eu estava em Brasília, na Procuradoria, ele dizia, o meu negócio é o livrinho. Se não tiver no livrinho, e o Bolsonaro usa a expressão 4 linhas da Constituição. Sim. Né? Então, o que não tiver ali, quer dizer, pode ser função política, pode não ser, nós vamos morrer discutindo aqui o que é político, o que não é político, mas o que não tiver ali dentro é aquilo. Sim. Agora, o que essa menina, eu vou provocar de novo, o que essa menina falou Mas ele até que não é jurídica, que é política. É isso que ela quis dizer. E que o Barroso confirmou isso em 2023, né? Que a Corte estava num período de ascensão, o que é horrível. Ele não quis nem confirmar, o que é horrível. Justificar. É horrível ele isso. A pior coisa que aconteceu... Como problema do exercício dos prazos, a posição do juiz em face do processo. Sim. Depois nós vamos conversar até a conduta nas audiências, a conduta nas oitivas e testemunhas, a conduta dos atropelamentos que existem. O grande mal, a conduta dele, um dos grandes males, se sobrepondo ao acusador. Sim. Um dos grandes males que aconteceu para as instituições tipo essa Supremo Tribunal Federal é exatamente a exposição midiática dos membros da Suprema Corte. Onde é que começou isso? Eu trabalhei em Brasília na década de 70. TV Justiça, né? Eu trabalhei em Brasília na década de 70 e eu me lembro que eu era o Alexandre Garcia, eu pelo Globo, eu pelo Jornal do Brasil. O Alexandre Garcia já estava pelo Globo e ele pelo Jornal do Brasil. Nós tínhamos uma equipe grande lá, aquele que de óculos que aparecia na Globo, não lembro mais o nome dele, e era um time de jornalistas que fazia cobertura do Congresso Nacional. E nós íamos no Supremo também. Tu precisa ver a forma como os membros da Suprema Corte eram tratados quando eles saíam da rua. Eles eram reverenciados, as pessoas chegavam a se curvar para eles. Hoje, não tem um membro da Suprema Corte que possa sair da rua. Isto mostra a politização a que chegou. E esses camaradas, esses 11 aí,
Nós já tivemos brasileiros, né, como nos orgulhar de 11, que foi a 11 na Copa do Mundo de 70, os 11 nos representavam. Esses aí nos envergonham. Então, hoje, o maior atestado de que esses caras deixaram de exercer o papel deles, que é o de jurisdicional, como tu diz, e passaram a ser membros políticos exercendo papel partidário dentro da Suprema Corte, é vergonhoso. Isso mostra que nós acabamos com a instituição Suprema Corte do Brasil. Isso é muito ruim, isso é Vê como péssimo. é difícil. Penso que vocês dois disseram a mesma coisa. Então, penso que vocês estão... Dizendo a mesma coisa. Estão mesmo dizendo caminho. a mesma coisa. Porque, sim, de fato, o Poder Judiciário, o STF, ele está sob a Constituição. Todos nós estamos sob a Constituição. Ela é maior do que nós, maior que o próprio STF. A existência do STF só está ali por causa da Constituição. Não fosse a Constituição, não existiria o próprio STF. Ele é cria Ok. da Constituição. Isso. Então ele tem que defender as regras da Constituição, porque defendendo as regras da Constituição, defende a sua própria existência. Vilipendiando a Constituição, ele está se sobrepondo à própria Carta Magna, está se tornando maior que a Constituição. E aí que vem a tal da alegação da ditadura do judiciário. Afrontando a Constituição. Então, ele sim, com base na lei maior, ele tem funções que têm viés político. Ele juridicamente defende os parâmetros da política, que é o que tu estás dizendo. Tem parâmetros políticos colocados na Constituição que têm que ser naturalmente defendidos São pelo aqueles. STF. Fora daqueles. Todavia, parece que todos nós aqui concordamos, inclusive como falamos há pouco, o próprio ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, na sua tese lá de mestrado, demonstram que a intenção de indicação para compor o STF atual e a natural atuação desses componentes como time do STF estão dando um viés político-partidário às decisões que deveriam ser puramente jurídicas. Sim. E essa é a pena. Então todos nós estamos dizendo a mesma coisa. Deixa eu só... Eu preciso fazer porque aí nós continuamos, porque na verdade aqui nós temos um tempo aí que tem que já deve estar até terminando o programa. Daqui a pouco vamos terminar o programa. Tomar um tempinho para tomar suco Petri. Vamos aproveitar e tomar sucos Petri. Saúde. Olha aqui, ó, Allgeier, né? A Allgeier Engenharia, o grupo Allgeier, veja bem o seguinte, tem um novo empreendimento da Allgeier Incorporações. Tá aí, ó, é o Vila Portal, que fica lá na zona sul de Porto Alegre, um condomínio exclusivo na Vila Conceição. Eu passo muito ali na Vila Conceição, é um lugar realmente extraordinário, o clima, o ambiente, né, um padrão energético ali muito, muito forte, muito legal, né, próximo e à beira do rio Guaíba. No coração, na verdade, no coração da zona sul. Importante, né, são apenas 18 casas. Assista a mensagem da Allgeier Incorporações sobre o Vila Portal, um condomínio exclusivo. Veja aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, se você não conhece, quer conhecer, passe lá, porque realmente já é um passeio maravilhoso você ir lá na Vila Conceição e conhecer aquela parte de Porto Alegre ali que realmente, além de ser histórica, ela é hoje muito moderna também. Vamos falar um pouquinho do Grupo Zafari, 90 anos do Grupo Zafari. Eu, quando vou no supermercado, claro que vou no Zafari, aqui no Shopping Total, e realmente o Zafari continua sendo aquele supermercado padrão. Ele é hoje um modelo nacional. Veja a mensagem do Grupo Zafari, onde tem um mantra que diz o seguinte, ó, economizar é... comprar bem. Comprar bem. Anote aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho!
Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Jaime Eduardo, essa questão toda aí, evidentemente que é o assunto que vai prioritariamente hoje tomar parte do programa, porque é importante, então jornalisticamente até ele se justifica. Vamos partir para uma coisa bem objetiva. Há possibilidade de haver uma, digamos assim, uma não condenação do Bolsonaro, que já está condenado por eles, né? Mas de qualquer maneira há uma pressão forte, não só interna como externa, né? Principalmente do governo americano e também agora do governo europeu. Isto pode, de alguma maneira, mudar o jogo que já foi estabelecida previamente pelos políticos da Suprema Corte? Não tem nenhuma possibilidade de mudar isso aí, é evidente. Eles têm um compromisso consigo mesmo de condenar. O que pode acontecer e que provavelmente acontecerá é ser votada paralelamente mais por uma resposta ao Supremo, ao Poder Judiciário, do que propriamente é uma convicção, a votação da anistia. E essa anistia já está sendo temperada pelo Alcolumbre para deixar fora os que têm menos responsabilidade e os que têm mais. Ou seja, todo mundo tem medo do Bolsonaro, então o Bolsonaro não escapa. Talvez escape a menina do batom, né? Talvez escape aquele do relógio, né? Mas esse aí não vai escapar. Mas eu queria dar um toque, Silvio, nessa questão que foi levantada pelo Eduardo, né? É o seguinte, da exposição do Supremo, que eu acho que está na origem de tudo isso. Eu estive agora... São estrelas de há TV, poucos né? meses eu estive em Portugal, e ali na Praça do Comércio, para quem conhece, ali à beira do Tejo, né? Eu topei com um prédio amarelo, prédio antiquíssimo, né? Cheio de vendedor ambulante na frente, cheio de pessoas passando ali, e olhei e vi ali Superior Tribunal de Justiça. Eu digo, meu Deus, isso aqui é o Supremo deles. Prédio, sobradão amarelo, e era. Aí perguntei ali, aí sentei no bar e perguntei, aqui o que é? Não, aqui é o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça. Superior... não é Supremo Tribunal Federal, não, é Supremo Tribunal de Justiça. Aí perguntei ali, você sabe o nome de algum... Não, ninguém sabia. Quantos são? Ninguém sabia. E eu não perguntei para qualquer um, eu perguntei para pessoas ali com uma aparência assim de que tivesse um pouco mais de informação. É a realidade que acontecia aqui antes dessa turma. E né? onde é que eu, por minha conta e risco, localizo o início desse problema? Exatamente pelo ministro que agora está criticando o Supremo e seus colegas por excesso de exposição, o ministro Marco Aurélio. Uhum. Em 2002, sendo presidente, se não me engano, o Fernando Henrique, o Temer, não sei ao certo, ele assumiu a presidência da República, que o presidente do Senado, que pela Constituição deveria assumir na ausência do presidente, tinha outro impedimento, ele assumiu a presidência da República e aproveitou esse curto... Era o Temer. E aproveitou esse curto período para escrever e assinar um decreto criando a tal TV Justiça, que acabou por devassar não só o ambiente do Supremo, como as vidas dos ministros que passaram a discutir até questões pessoais. Banais, né? Banalidades e tal. Então, aquilo ali gerou um desrespeito total. Quer dizer, olha, eles são iguais a nós. Eles são iguais como pessoas. Agora, como membros institucionais de um poder, eles não são iguais em absoluto. Quer dizer, aquele excesso de exposição acabou causando grande parte daquilo que nós virou um Big hoje. Brother. Inclusive o desrespeito que existe. Nenhum deles hoje pode sair na rua. Não consegue. Anteontem o Dino estava dentro de um avião, aí uma senhora gritou, olha, o Dino está aqui. Aí mandou prender a senhora porque ela estava levantando um mutim contra ele. Quer dizer, no fim, e ela vai se incomodar. Ela vai se incomodar no mínimo. Paranoia. E aí é que está o negócio, é isso que tu falaste, é uma coisa interessante, porque um dos subprodutos do que está acontecendo no Brasil hoje nós estamos vendo que descaradamente nós estamos numa ditadura. Onde é que se viu
Aqui, ó, eu tenho 54 anos de jornalismo, eu não gosto de fazer esse coisa pregressa, que muita gente... É que a gente precisa dizer isso aí, porque eu vivi vários tempos da vida pública brasileira fazendo política, aqui em Brasília. Mas eu nunca vi uma situação hoje tão difícil para o jornalista. Hoje nós vivemos uma ditadura das mais cruéis. Dependendo... Porque estão cortando a nossa liberdade de falar e de dizer algumas coisas, e inclusive não poder dizer certas palavras. O que é isso aí? Na ditadura militar, só para vocês terem uma ideia, na ditadura militar eu era editor do jornal O Globo do Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre e também lá no Rio. Nós recebíamos o Roque Chedid aqui em Porto Alegre, que era o Roque Chedid, era o nome do censor. Ele era conhecido, até hoje conheço, sei o nome dele, porque ele era o censor. Ele ia nos jornais e dizia, olha, a lei é assim, assim, assim. Nós sabíamos objetivamente que assunto não poderíamos tratar e de que forma deveríamos tratar, por exemplo, o presidente da República, digamos, o Geisel. Uma vez aqui em Porto Alegre, o Eduardo, Jaime, um jornal aqui, era o Diário de Notícias, não circula mais, ele fez uma capa em que o Geisel estava descendo no avião, aqui em Porto Alegre, e um camarada lá, uma gracinha, pegou e colocou um órgão genital no Geisel, descendo. Desenhou. E o jornal saiu, o cara não percebeu, o jornal saiu. Eu trabalhava também no Diário de Notícias, eu trabalhava na rede de diários associados. E de madrugada nós fomos acordados com um movimento lá, que eu morava perto do jornal, ali na São Pedro, e a Polícia Federal chegando, Brigada Militar, Exército e tal, porque o jornal tinha saído com aquela foto do Geisel com o membro desenhado na descida dele no avião. Deu um bafafá, fecharam o jornal, foi uma confusão. Mas se sabia o que não podia ser feito. Se fez, vai pagar. Hoje não. A censura hoje é pior, só que ela é subliminar. Ela te corta na origem. Então, a pior ditadura é essa aí. E essas censuras Big Techs têm o objetivo de impedir, ela só é censura porque falem mal do governo. Se não falasse, claro, não haveria nenhuma necessidade de censura, né? Sobre o que eu estava antes falando, ontem no julgamento, a certa altura, o ministro... Primeiro, eu nunca vi julgamento em que os julgadores, ouvindo o advogado, aparteiam o advogado para fazer observações de advertência. Carmen Lúcia fez isso. Sim. O senhor falou tal coisa, o que o senhor quis dizer com isso? Se eu estou fazendo sustentação oral, eu disse alguma coisa que não foi entendida, paciência, não fica bem, dá a impressão de que o juiz, ao invés de julgador, é um inquisidor. Sim. Né? Eu anotei aqui no advogado do brigadeiro, do general Heleno, né? Sim. Diz que no depoimento de uma testemunha, anotei o nome dela aqui, Valdo Manuel de Oliveira, o acusador, o Paulo Gonet, que tem sido, com todo respeito, uma assombração nesse período todo, porque ele é uma sombra do ministro Alexandre, pelo menos naquilo que tem sido noticiado, fez 54, o acusador fez 54 perguntas à testemunha. O relator fez 302 questões. Sim. E, em dado momento, ele fez um questionamento à testemunha sobre algo que ele, julgador, tinha visto nas redes sociais e que não estava nos autos. Isso. Mas como é que o juiz, né, o relator, vai indagar algo que não está nos autos? Vai investigar, né? E é um papel de investigador. Jaime, aí tu vai concordar uma coisa, que a própria Suprema Corte, ela não faz a mínima questão de certa maneira, esconder, se poupar, né? Se poupar de mostrar que ela está agindo ditatorialmente. Quer dizer, esse tipo de coisa, eu não sou advogado, aliás, uma das frustrações que eu tenho, eu não deu tempo de tirar a advocacia, porque eu fiz jornalismo e economia. Mas eu adoro o direito, tu é advogado, né? Adoro o direito. O direito é uma coisa, o direito é fundamental na nossa vida. Então, na verdade, hoje, o que eu vejo, Eduardo, não sei se tu me dá razão, a função do advogado está sendo hoje menosprezada pela maior corte deste país, que deveria exatamente proteger aqueles que trabalham com o direito. Mas quem é que tem que proteger o advogado? Não é a OAB? Não, mas... O que a OAB tem feito? Não, a OAB também, mas a OAB está aliada, né? É a principal responsável é a OAB. Está aliada com a Senhores, não é culpa do juiz que desconsidera o réu,
o que trabalha como inquisidor, é culpa de quem tem que zelar pelas prerrogativas do exercício da advocacia. No tempo do Bolsonaro, isso aqui é importante, só porque a OAB, eu estava lá em Brasília, quando o Bolsonaro ia naquela cerquinha lá, uma vez um jornalista do Estadão atentou contra ele, fez uma palhaçada, e o Bolsonaro não leva desaforo para casa, o Bolsonaro respondeu. No outro dia, a OAB lançou uma nota oficial dizendo que um presidente da República não poderia se dirigir assim a um jornalista. Pô, uma coisa coloquial, uma coisa que não tem influência nenhuma no país. E hoje pode fazer a pior coisa que pode acontecer, como é desmoralizar a classe que eles representam, a OAB, tá tudo bem. O problema disso, desse tipo de atitude do Supremo Tribunal Federal, e o STJ também está seguindo essa linha, é que isso vem como uma avalanche. De cima para baixo vem destruindo tudo. Juízes de primeiro grau já estão despachando em determinadas situações com certo autoritarismo. Então nós já estamos sentindo... Contamina, né? Isso. Eu que advogo na primeira instância, em ações de briga de vizinho, em ações normais, assim, já estamos sentindo, nós advogados, autoritarismo dos juízes de primeira instância. Com certeza arvorados nesse tipo de conduta do Supremo Tribunal Federal. Tanto que hoje estive em contato telefônico com o setor de defesa das prerrogativas dos advogados, da OAB Rio Grande do Sul, questionando se seria caso da OAB me assessorar por meio de ofício num processo judicial por conta de um despacho que eu reputo autoritário do juiz, dirigido diretamente a mim, no processo, eu como advogado da parte. Sendo que entendo que nada fiz a não ser defender os direitos do meu cliente com base na lei processual. Só que o juízo entende, pelo jeito, que a lei é ele e não aceita que ele está abaixo da lei processual também, assim como eu. O Estado é meu, né? Sorte Estado é ele. sorte tua que está sendo observado pelo menos o princípio do juízo natural. Tu terás recursos. Sim, contra imagino isso. que sim. Agora imagina aqueles que, em função da prerrogativa de função que está sendo atraída indevidamente para o Indevidamente. para não haver recurso, imagina a situação deles. Tu pode ter recurso. Exato. Eles não têm recurso. Veja bem Exato. o que é, né? O que é o exemplo, né? Quando parte um exemplo, um mau exemplo da Suprema Corte, ele acaba tendo uma retroalimentação em todos os níveis da jurisdição. Enfim, Esse que é o problema. Olha aqui, ó, nós Contamina estamos toda a daqui a pouquinho sociedade. chegando ao final do programa. Quando o programa é bom, a gente sabe que vai rápido, né? Mas eu preciso lembrar para vocês do Barranco e do Barranquinho. Hoje o Jaime nos convidou, depois daqui do programa. Opa, assim. vamos lá então. Vamos barranquear, né? Tô de carro, já te levo aí. Já advirto Tem esse que carona. eu frequento o Barranco há 30 anos, aliás, 50 anos. Vamos comemorar isso aí lá Não, hoje, e então. eles nunca penduraram nada. Olha aqui, então, o Barranco e o Barranquinho. Barranco há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho, ambientes climatizados e também o ar livre. Eu não recomendo o ar livre hoje, né? Que está chovendo, frio e tal. O telefone do Barranco, você quer marcar lá uma reserva para sua família, para os amigos, enfim, namorado, namorada, enfim, 33316172. Repito para você, ó, 33316172. Se o caso for o Barranquinho, que é uma casa espetacular também, o telefone para reservas é 3028-2310. Fica lá na Protásio Alves, grande Protásio Alves, década de 70, é cheio de carro. Lembra que a Protásio era o FUT, né? Ele foi fundado em 69. 69, exatamente. Então, Barranquinho, diariamente, das 11 às 24 horas. E vamos falar do Sicredi, né? Afinal de contas, o Sicredi é uma cooperativa de crédito do Rio Grande do Sul que se projetou nacional e internacionalmente. Olha aqui, ó. A Sicredi cuida de tudo para impulsionar o seu negócio. Tem Pix gratuito e ilimitado, além de taxas atrativas nas opções de crédito e é mais dinheiro no seu caixa. Mais praticidade no dia a dia e um parceiro que pensa muito em você. Aqui em Porto Alegre e cidades da região, você conta com a cooperativa Sicredi Origens. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar a companhia. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio.
Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, que vamos falar do Di Paolo. Visite a rede Di Paolo Galeto. Tem unidades em sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. A Serra está muito bem servida, né? Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Foz do Iguaçu, São Paulo e Brasília. Imagina, São Paulo e Brasília também com o Di Paolo. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, claro, no Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. Preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. O prato é saboroso e é uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Ali você encontra também a opção Express. Eduardo. Sobre a anistia que nós estávamos falando antes, que seria o contragolpe do Congresso Nacional contra o julgamento desses réus da trama golpista. A suposta trama golpista. Suposta trama golpista. Isso é coisa julgada. Não, eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como operador do direito, acho que essa é a primeira vez que efetivamente eu estou vendo funcional, ou pelo menos em ação, o sistema de freios e contrapesos, de determinada maneira. Porque um poder deve frear o outro poder para um não se agigantar sobre o outro, ou sobre os outros. E aparentemente, em que pese tenha demorado muito para reagir, o parlamento está reagindo com as suas armas para tentar frear os abusos do poder judiciário, né? E hoje teve uma sequência de notícias aqui. CNN, 15 horas atrás, governo aposta em Alcolumbre para frear a anistia a Bolsonaro. 9 horas atrás, o G1 postou que o presidente do Senado, o Alcolumbre, defendeu a proposta de anistia para a crise entre o Legislativo e o Judiciário, mas a anistia sem o Bolsonaro. E seria uma anistia light. Como tu disseste, talvez a do batom, o outro lá, né? Mas o Bolsonaro estaria fora. Seletiva, né? E há 3 horas, o Marinho e o Sóstenes disseram que não aceitam a anistia que não seja ampla e restrita, incluindo, naturalmente, o Bolsonaro. Então, a turma está empolvorosa. A situação está realmente quente. E isso não é ruim. É ruim porque não deveria estar acontecendo, mas já que está acontecendo de um poder querer se sobrepor aos outros ou à própria população, o outro poder está se insurgindo com as armas que tem e, se respeitadas as regras constitucionais, o parlamento tem muito mais armas que o poder judiciário para isso. Tem muito mais poder constitucional. Tem muito mais poder. Então, pela primeira vez, nesses 20 e poucos anos de advocacia que eu tenho, que com certeza de vivência é muito menos que meus colegas de bancada, que são seminovos há mais tempo do que eu, mas e ligados à questão jurídica e jornalística há muito tempo, eu falo por mim, em 20 e poucos anos de advocacia, mais os tempos de faculdade, não tinha visto ainda o sistema de freios e contrapesos assim tão abertamente na minha cara. E isso, para mim, se nós conseguirmos manter a democracia, eu espero que sim, porque essa é a defesa que fazemos, que ela vai, com certeza, superar essa crise, a democracia, e teremos uma democracia muito mais robusta. Com certeza. E muito mais madura. Eu, para terminar o programa, vou fazer uma citação de Santo Agostinho. Ele dizia o seguinte, que a esperança tem 2 lindas filhas. A primeira, a esperança tem 2 lindas filhas. A primeira, a indignação, ou seja, não podemos aceitar o que está aí. E a coragem para enfrentar e mudar. Não podemos deixar que a Suprema Corte do Brasil faça o que ela quer
e esculhambe de vez com esse país. Jaime, obrigado pela tua presença aqui. Só uma Estamos frasezinha chegando no final, uma se frasinha. me permite. Aqueles que acreditam no Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e no Alcolumbre, presidente do Senado, são os mesmos que acreditam em Papai Noel. Eduardo Dorelli, obrigado pela tua presença. Agradeço a mais uma oportunidade. boa noite e bom descanso a você, Amém. telespectador, nosso fiel ouvinte, e rádio ouvinte, televisivo também, né? Muito obrigado pela sua fidelidade. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.